noite. Uma pessoa atropela e mata, tem a carteira de habilitação suspensa, mas volta a dirigir antes mesmo de sair alguma decisão judicial sobre o caso. Isso sem falar de motoristas que, depois de cometerem crimes de trânsito, nem chegam a ser presos. Para os familiares de vítimas, a sensação de impunidade está sempre presente. Na edição de hoje do Jornal da Cultura, vamos relembrar alguns episódios trágicos do trânsito de São Paulo e discutir sobre a demora nos processos. E veja também outros assuntos importantes de hoje. O Conselho Federal de Medicina quer incluir na reforma do Código Penal a liberação do aborto até o 3º mês de gravidez. Palácio do Planalto confirma gasto de R$ 325 mil com comitiva que foi ao Vaticano ver a missa do Papa Francisco. Comissão da Verdade decide investigar a falência da Paner, empresa aérea de amigos do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Alunos de escolas técnicas de São Paulo vão participar de intercâmbio no exterior. Barack Obama enfrenta protestos durante visita aos palestinos da Cisjordânia. Brasil e Itália empatam em 2-2 em jogo amistoso. Participam do Jornal da Cultura desta quinta-feira a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o professor de Filosofia da USP, Vladimir Safato. Trânsito brasileiro mata cerca de 40 mil pessoas por ano no Brasil e a sensação de impunidade assola os familiares das vítimas. Hoje, o motorista que atropelou o ciclista na Avenida Paulista ganhou liberdade provisória. Alex Silwick, de 21 anos, recebeu um habeas corpus da Justiça e deve aguardar o julgamento em liberdade. Ele atropelou Davi dos Santos, também de 21 anos, no último dia 10. A vítima teve o braço decepado e ainda está internada. O motorista fugiu do local do acidente e confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir em alta velocidade. Casos como esse têm se repetido com frequência. Motoristas em liberdade, opinião pública perplexa e famílias despedaçadas. Nesta faixa de pedestres, no dia 2 de fevereiro deste ano, o web designer William Amaral Souza, de 36 anos, foi atingido por um carro que ultrapassou o sinal vermelho a 110 km por hora. O limite nesta via é de 60 km por hora. William estava de bicicleta e morreu pouco depois no hospital. O motorista responde a processo criminal em liberdade. Camila, que também usa a bicicleta como meio de transporte, era casada com a vítima havia 6 anos. Todo mundo conhece as regras, eu não sei por que eles não obedecem. Dá uma seta, não espera o pedestre passar, ou então, por que anda na contramão? O estudante Henrique de Almeida foi atropelado em frente à faculdade, na zona leste de São Paulo, na última sexta-feira. Ele sofreu traumatismo craniano e está em coma. A mãe do jovem está tentando arrolar testemunhas. O motorista foi conduzido à delegacia e liberado em seguida, sem fazer nenhum tipo de exame. Eu acho que tinha que ser exigido que o motorista, independente se está aparentando ou não, ele fizesse o exame para saber se ele está alcoolizado, se ele está drogado, quais são as condições dele. Gabriela Guerreiro atropelou e matou o estudante Vitor Gurman em 2011, na zona oeste de São Paulo. A perícia afirmou que a motorista estava alcoolizada e dirigia em alta velocidade. Ela teve habilitação suspensa, mas foi flagrada dirigindo pelas ruas de São Paulo no mês passado. A família da vítima não se conforma. Ela fez um crime de trânsito, uma infração de trânsito, e isso não só não teve nem começou o processo na justiça, como nem a carteira de motorista, que na verdade foi o utensílio que ela usou para causar o acidente, que foi o automóvel, nem isso foi retirado. Todos os anos, cerca de 40 mil brasileiros perdem a vida em acidentes de trânsito. A meta do governo federal é reduzir esse número pela metade até 2020. Para esse jurista, endurecer a legislação não adianta mais. Nós não queremos punir mas lamentando e chorando a vida da vítima. Se o Brasil quer seriamente enfrentar o problema, tem que passar pelos 5 eixos.
educação, engenharia, engenharia das estradas, das ruas e dos carros, carros mais seguros, fiscalização, primeiros socorros e punição. Olha, isso que a gente está tratando nessa matéria, vamos falar aqui sobre isso, mas eu fiquei pensando enquanto passava essa matéria que, na verdade, Maristela, a impunidade nessas questões, nesses casos do trânsito, é só um item, porque a gente vê a impunidade geral, não é, gente? É geral, quer dizer, você vê as pessoas saindo pela porta da frente dos fóruns e tal, numa boa, não é? Diferentemente do que disse o jurista que se manifestou, o doutor Flávio, na verdade nós precisamos sim leis mais rígidas e para isso precisamos pressionar os nossos parlamentares, os nossos congressistas e precisamos aplicação dessa lei. Então vem aí a pressão do próprio judiciário, no juiz, que é quem aplica. Então precisamos sim leis mais rígidas e efetividade e aplicação dessas leis. Enquanto isso vamos pensar em trânsito melhor educação, melhor engenharia, carros mais seguros, mas até lá nós vamos ainda perder muita gente. Então é preciso sim leis mais rígidas e que o judiciário as interprete também com a rigidez que elas merecem, né? Mas isso parece que está em todo o judiciário. Quando você vê outros tipos de crime, você sente que essa impunidade, existe uma facilidade para você sair. Porque a lei é complacente. Como nós temos um sistema legal e quem faz lei e muda a lei é o parlamento, é o Congresso, como a lei é flácida, como a lei é condescendente, o juiz fica numa situação difícil, porque o juiz que faz no Brasil, ele aplica a lei. Né? De acordo com a jurisprudência, ele aplica a lei. Então, ele fica com as mãos, muitas vezes, atadas, porque a lei é flexível, o advogado preenche todos os requisitos, o réu é primário, quer dizer, não cometeu nenhum crime. Foi um acidente, tudo indica, e não um crime premeditado ou um ato doloso querendo ferir a vida. Quando ele preenche aquele questionário, o juiz diz, bom, está tudo preenchido, a lei diz que eu tenho que liberar, eu libero. Então, é preciso, sim, lei mais rígida, para que o juiz se sinta mais constrangido, né? Se sinta mais obrigado a aplicá-la. Exatamente. Eu vi as imagens no CQC de segunda-feira, no programa CQC, dessa moça que matou o Vitor Gurman. Eu imagino para a família do que é ver aquela moça dirigindo tranquilamente, com acho que uma sacola da ginástica, entrando e saindo dos lugares, na boa. Se a lei fosse mais rígida e a punição também, isso ia servir de exemplo, porque aí o segundo tem medo, né? O vizinho observa, fica com medo que lhe aconteça a mesma coisa. Então, aí vem também o exemplo. E como a gente vê, como não tem um exemplo... Quer dizer, de novo, a gente depende do nosso Congresso. Depende. É nós que temos que votar ou fazer pressão no nosso parlamentar para que ele responda às necessidades da sociedade, que nesse momento é essa, né? Tem outras, mas essa é uma que nós estamos tratando. O Conselho Federal de Medicina defende proposta de alteração do Código Penal que permite o aborto até o 3º mês de gestação. Ao vivo, a repórter Andresa Boni tem mais informações. Boa noite, Andresa. Boa noite, Poli. Boa noite a todos. 80% das entidades que compõem o Conselho Federal de Medicina são a favor da proposta. Os médicos defendem que a vontade da mulher seja respeitada. Vamos ver o que diz o anteprojeto da reforma do Código Penal. Atualmente, o aborto só é permitido em casos de risco à saúde da gestante ou se a mulher for vítima de estupro. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que grávidas de fetos com anencefalia podem interromper a gestação com ajuda médica. Como ainda não há lei que permita a prática, o direito não é automático. Mas se um hospital se recusar a fazer o procedimento, a mulher pode recorrer à justiça com base na decisão do Supremo. O anteprojeto que tramita no Senado passa a prever as seguintes possibilidades. Quando a mulher for vítima de inseminação artificial com a qual não concorde, quando o feto sofrer de anencefalia ou outras doenças físicas e mentais graves, quando houver risco à vida ou à saúde da gestante, por vontade da gestante até a 12ª semana da gestação, caso o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. O anteprojeto está neste momento na Comissão Especial do Senado que trata do novo Código Penal. A matéria deve ainda passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para finalmente ir para votação em plenário. A expectativa é que isso aconteça ainda neste semestre. Não há dados oficiais sobre o número de abortos clandestinos feitos no Brasil, mas, de acordo com o Serviço de Informações sobre Mortalidade, órgão ligado ao Ministério da Saúde, 200 mulheres morrem por ano no Brasil desta prática clandestina.
A Igreja Católica é contra o aborto em quaisquer circunstâncias. Por telefone, o presidente da Comissão para a Vida e Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom João Carlos Petrini, fala o que poderia ser feito para evitar situações em que estão previstos o aborto. A elaboração de políticas públicas que possam oferecer amparo, acompanhamento das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de alto risco, até poder ter a satisfação de ter o próprio filho. E caso não tenham condições de educá-lo, de criá-lo, poderão dá-lo em adoção. E aqui ao meu lado está o Dr. Renato Azevedo Júnior, presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Dr. Renato, por que os conselhos de medicina são a favor da proposta para ampliar os casos de aborto legal? Porque, principalmente naquele quarto item da proposta, nós defendemos o direito da mulher dela ser a única pessoa a decidir sobre essa questão do aborto. Esse é um princípio de bioético muito caro a nós, que é a questão da autonomia das pessoas de decidirem o que é melhor para si em qualquer procedimento médico. É um assunto bem polêmico. Eu gostaria de começar pela a sua opinião, Vladimir, com relação ao que disse a igreja ali, que chegou até sobre o que disse a igreja, eu sugiro então que todas as pessoas que estão querendo ter filho que deem para o padre mais próximo da sua casa, né? Porque seria uma boa saída. Agora, o que eu acho é que a decisão do Conselho Federal de Medicina foi uma posição corajosa, acho que uma posição lúcida, bastante esclarecida. A lei que regula aborto no Brasil é uma lei medieval, certo? E, além disso tudo, uma lei de uma profunda hipocrisia social, porque o aborto é legal no Brasil. Sempre foi, sempre vai ser. Você sabe onde tem uma clínica de aborto, caso você precise. Eu sei, você também sabe. Todo mundo sabe, todos vão continuar fazendo. Todo mundo sabe quanto custa, exatamente. Quer dizer, o fato é que nós somos de uma classe que a gente pode ter acesso a esse tipo de situação. Ninguém nunca foi preso nesse país porque fez aborto. E nunca será, certo? A filha do deputado que engravidou de uma maneira indesejada, ela não vai pensar em nada, ela vai realmente abortar. Agora, quem sofre são as pessoas mais pobres. Existe 1 milhão de pessoas que fazem aborto nesse país por ano. Certo? Esse é um dado possível e aproximado. E é a 5ª razão de mortalidade feminina no país. Quer dizer, é uma irresponsabilidade do Brasil, certo? Continuar numa situação que é uma situação que, mesmo na América do Sul, começa a ser uma situação cada vez mais questionada. Quer dizer, o Uruguai hoje... o aborto é legal no Uruguai, na Cidade do México também é legal. Quer dizer, o Brasil vai ficando mais uma vez na rebarba dos processos de modernização social. E a igreja é muito longe da realidade, é isso? Não, veja, a igreja ela não tem a menor condição de legislar ou de colocar alguma questão a esse respeito. É uma entidade que não tem nenhuma mulher na sua estrutura dirigente, certo? Ou seja, que não tem mulher sequer como padre, ou sequer como... ou seja, onde os padres eles nunca tiveram filhos, nunca terão filhos, ou seja, eles não têm a menor condição concreta para poder legislar sobre um problema concreto da vida dos casais do mundo inteiro. Marcela. Eu já tenho um pouco mais de cuidado, assim, geralmente eu sou mais enfática, mais definitiva, mas no que diz respeito ao aborto, eu não estou de acordo com o novo projeto, acho que ele aumenta muito as hipóteses, eu acho que a hipótese... Você acha 3 meses muito tempo, é isso? Acho 3 meses, nem vou entrar na questão do tempo, porque 3 meses é o que a gente vê nos demais países do mundo que legislam sobre o aborto, exceto a Inglaterra, que vai até os 6 meses, os demais países vão até os 3 meses, então... há até uma explicação médica para o fato de que até os 3 meses é possível abortar e nós estaremos falando de um embrião e não necessariamente um feto ou um bebê. Mas a previsão do novo Código Brasileiro Penal, para mim, é muito abrangente na medida em que ela, inclusive, prevê a hipótese do aborto quando a mulher se declarar sem condições materiais de ter a criança, sem condições materiais de cuidar da criança. Eu acho isso uma temeridade, até porque qualquer uma de nós pode dizer que não tem condições materiais, então qualquer uma de nós teríamos condições de fazer o aborto. Então, eu acho que aumentar as hipóteses Sim, muito perigoso. Mas para você, qual é o problema de qualquer uma ter o direito de fazer o aborto? Não, eu acho que isso é uma questão de foro íntimo, né? E que a lei deve apenas balizar no mínimo possível, até porque essa questão é uma autonomia da vontade. Então, eu tenho autonomia de eliminar algo que eu trago em mim. Mas é algo que eu trago em mim que não é uma vesícula, um pedaço do
um câncer que eu tenho no pâncreas, ou no estômago, ou no fígado. É uma vida, né? Então, nós entraríamos nas questões até filosóficas. Quando é que começa a vida? Ela na fecundação, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ou no momento da vida que ele nasce. Sim, mas olha que coisa então, interessante. eu acho muito... eu acho que essa é uma discussão que a sociedade tem que ter, né? A sociedade tem que ter essa discussão. Eu não tenho nenhuma posição definitiva, mas eu sou a favor de que as hipóteses existam. Como elas estão no Código Penal, é o suficiente. O aborto não é legal no Brasil, é proibido fazer aborto. Há muita gente que já foi presa na sala de espera e na mesa fazendo aborto. Mas se você comparar com o número de abortos clandestinos que se acho tem que notícia, acho que sim. É muito grande. O número de mulheres que morrem é expressivo. Acho que é uma discussão que a sociedade tem que ter. Eu não acho que eu tenho que dizer que sim ou que não, até porque a minha opinião não interessa, né? Mas é uma discussão, sim, que a sociedade tem que fazer. E o Estado tem que se preocupar, sim, com a legalização. Mas não aumentando as hipóteses. As que existem já estão boas, né? Eu diria o seguinte, esse é um arcaísmo da sociedade brasileira. É um arcaísmo... É meu lado conservador, então. Bem, mas por outro lado... Estou dizendo aqui, olha, que as mulheres católicas que quiserem podem seguir a orientação da igreja. Mas a única religião... uma única religião não pode pautar a conduta de toda a sociedade. Não, é muito autoritário você poder dizer, bom, eu tiro parte de mim que é uma vida porque eu não tenho condições ou porque eu não quero. É muito... Sim, mas a própria definição de vida não é uma coisa plausível de você. Não. Por exemplo, normalmente a gente fala que uma pessoa que tem morte cerebral, não tem atividade cerebral, está morta. Um feto até 3 meses não tem atividade cerebral. Não, você poderia dizer que quem não tem vida psíquica, né, morto está. Mas isso não se sabe a partir de quando essa atividade cerebral começa no embrião. Assim, esse é um tipo de polêmica que é uma polêmica teológica, inventada pela igreja. Porque não é por outra razão que vários outros países resolveram isso de maneira completamente desproblematizada. Eu acho que é muito simplista você aumentar as hipóteses de aborto ao invés de investir na educação, na responsabilidade da maternidade e da paternidade. Eu acho que seria mais barato para o Estado você poder legislar sobre o seu próprio corpo é uma questão fundamental de autonomia individual. Sim, mas nós não estamos tratando do próprio corpo. Existe uma outra vida dentro do meu corpo. Mas é uma vida completamente dependente, é parasitária do seu corpo. Sim, mas é uma discussão difícil. Eu estou com o Emilson Nunes, que ele está dizendo aqui para a gente fazer uma enquete sobre esse anteprojeto. Então, como temos outros assuntos, a gente pode até ir respondendo algumas perguntas que chegam aqui até pelo Twitter sobre esse tema, mas eu sugiro que a gente siga adiante. Só acrescentando que o Gerson Carneiro disse aqui com relação aos acidentes de trânsito e as leis, ele diz uma coisa seguinte: quem faz as leis faz pensando em brechas para livrar seus respectivos filhos. R$2.000 de multa não é nada para um muito rico, e ele tem toda a razão. No segundo dia de viagem ao Oriente Médio, o presidente americano visitou a Cisjordânia e defendeu a criação de um Estado independente palestino. Na faixa de Gaza, houve protesto contra Barack Obama. 2 foguetes foram disparados contra Israel. Os 2 foguetes palestinos atingiram Sderot. Um dos artefatos caiu nessa casa, sem deixar feridos. O ataque partiu de uma região palestina. Os disparos são porque o presidente americano está aqui no país, disse esse morador israelense. Nas ruas da faixa de Gaza, território sob comando dos fundamentalistas do Hamas, os palestinos queimaram bonecos com o rosto do presidente Barack Obama. Protestos também foram registrados na Cisjordânia, região governada pelo Fatah, da Autoridade Nacional Palestina. A multidão criticou a falta de uma nova proposta de paz à região. Os manifestantes tentaram violar o cordão de isolamento policial, onde o presidente Barack Obama se encontrava com o presidente Mahmoud Abbas. Houve empurra-empurra. Dentro do prédio, Barack Obama defendeu a criação de um Estado palestino independente. Disse que a construção de assentamentos judaicos não era a solução para a paz e voltou a pedir um diálogo entre os 2 lados do conflito. Mahmoud Abbas repetiu que os palestinos querem o congelamento dos assentamentos judaicos nos territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, de 1967, para então voltar a conversar. A negociação de paz entre israelenses e palestinos foi interrompida em 2010 por causa da construção de novas colônias ilegais. O
que faltou nessa visita do Obama? Eu acho é compreensível essa reação? Então, parece que os palestinos são um bando de malucos, né, pela matéria como ela foi feita, porque dá um pouco a impressão de que ele foi lá para falar é necessário o Estado palestino, é necessário, então, que as colônias não são, elas dificultam o processo de paz e os palestinos só ficam reclamando. Sendo que não foi exatamente assim. Eu acho bom lembrar algumas coisas. Primeiro, ele ficou lá 3 dias e discutiu com os palestinos 5 horas. Certo? O restante do tempo ele ficou em Israel. Segundo, em momento algum, ele falou claramente, nós somos pelo congelamento das colônias na Cisjordânia. Certo? Ou seja, era o mínimo que os palestinos esperavam, que ele fizesse uma declaração dura a esse respeito, porque os Estados Unidos já tinha falado sobre congelamento há alguns anos atrás e isso nunca foi respeitado pelo Estado de Israel. Certo? Ele vem sem plano algum, ele não tem nada para apresentar, ele não chega a falar, olha, a gente tem uma proposta, a gente quer sentar com vocês para isso. Ou seja, faltou tudo, não teve nada, não teve absolutamente nada. Então, eles têm toda a razão de estarem exasperados, porque é a primeira vez que ele vai na região em todo o seu mandato, ele chega lá para não mostrar nada. Maristela. Bom, caro Vladimir, essa manifestação foi pequeníssima, né? Esses foguetes que nem se sabe se vieram da faixa de Gaza ou não, foi uma manifestação mínima diante da repercussão da visita do Obama logo no início da nova gestão, do novo mandato do Netanyahu. Então, contrariamente ao Vladimir, a visita foi ótima. Essa manifestação foi uma manifestação pequena, localizada e cuja procedência não se sabe. O que ele foi? Ele não foi com plano algum, porque ele justamente foi ouvir e não falar, e do ouvir propor. E o que ele apresentou de discurso foi muito importante, porque ele trouxe algo muito claro para os judeus, que é a segurança de Israel está condicionada à soberania palestina. Então, ele tratou com muita clareza, diferentemente do que a gente vê com aquilo que quer, né? Então, eu vi, talvez, de forma mais otimista o discurso. Ele, para mim, deixou muito claro que a segurança de Israel está atrelada ao reconhecimento do Estado palestino, ou seja, segurança versus soberania, que é preciso, sim, reconhecer o Estado palestino, que as colônias, esse processo de colonização é equivocado e errado e deveria cessar, agora não disse quando, como, mas criticou, sim. Foi inúmeras vezes aplaudido de pé pelos estudantes, ou seja, israelenses. A opinião, o que foi muito interessante, porque a gente vê que a opinião dos judeus, a opinião dos israelenses é pela paz, é pelo reconhecimento do Estado palestino. E o que a gente vê é um governo mais duro, e esse governo não necessariamente reflete o que os israelenses querem. Então, foi muito interessante ver como ele foi aplaudido, como ele foi querido e como eles queriam, a população israelense queria, alguém que dissesse isso, dissesse em território israelense. Então, eu já, diferentemente do Vladimir, vi com bons olhos, gostei e acho que ele colheu o material para voltar e daqui a um tempo retornar à Palestina, a Israel. Você vê esse desequilíbrio que o Vladimir aponta? Quer dizer, ele ficou lá 3 dias, ficou 5 horas com o grupo palestino. Sim, claro, ele foi falar com os israelenses, né? Essa era a agenda dele, mais a agenda secreta. Então, 5 horas foi algo, nós não tínhamos nada, 5 horas, vamos começar que está bem. Né? Da próxima é 10, 12... Não, só lembraria uma coisa, Maristela. Há anos atrás, ele fez um discurso no Congresso norte-americano afirmando que as fronteiras entre Israel e Palestina deveriam ser as fronteiras de 1967. Então, ele deu uma proposição clara. Né? E naquele momento, boa parte da opinião pública mundial imaginava que ele ia trabalhar em cima dessa opinião. Ou seja, isso sumiu completamente da agenda. Não, ele falou das fronteiras hoje, mas ele falou... Ele não falou de fronteira alguma. Ele falou das fronteiras, inclusive ele trouxe um avanço, porque as fronteiras de 67 não necessariamente permanecem iguais hoje. Então, inclusive, ele falou da remarcação dessas fronteiras. E isso não é ruim, porque nessa remarcação das fronteiras, Israel pode perder território. Nossa, é completamente impossível. Na verdade, as fronteiras vão ser remarcadas para que as colônias elas sejam anexadas ao Estado de Israel. Bom, depende do ângulo que nós estamos examinando. Pode ser que nessa recontagem, ambos ganham. Você ganha aqui e perde lá, o outro ganha lá e perde aqui. Então, eu não vi com bons olhos, não. Olha, aqui no Twitter, na verdade, o assunto não é o Obama. O Obama é o aborto. O Marco Antônio Borges, que é médico, ele está dizendo aqui que a OMS questiona o Brasil sobre as mortes relacionadas ao aborto provocado
por embrião provocado. O embrião é até 10 semanas da idade gestacional, menstrual, e quem atende, no caso eles médicos, vive o drama das infecções generalizadas em jovens pobres decorrentes do aborto ilegal, conta ele aqui pra gente. Bom, tem centenas de pessoas aqui escrevendo, falando sobre esse assunto. Agora, para dizer que a gente não falou de Israel, a democracia é impressionante mesmo. Se o governo não reflete a opinião da maioria, então em Israel o governo atua pela minoria. Quem vota neste governo? Veja a seguir, Presidência da República confirma gastos de R$ 325 mil na viagem da comitiva brasileira ao Vaticano. E ainda, Comissão da Verdade vai investigar a falência da companhia aérea Pan Air do Brasil, empresa perseguida pela ditadura militar.